Meu amado irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Deus triuno nos acompanhem nesse momento de meditação. O texto que nós ouvimos há pouco, convido vocês, eu destaco um versículo juntos. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Confirmados pelo Espírito Santo em uma vida autêntica. Hoje é um dia especial. E Deus já nos abriu um céu maravilhoso para isso. Cada um de nós, desde a semana passada, nos preparando, alguns de maneira um pouco mais intensa. Por exemplo, a Lavínia, o Alisson, estavam ansiosos por esse dia. Mas pastor, e o Gael? Gael também. Ainda que o Alisson e a Lavínia tenham uma maneira de se expressar que o Gael ainda não tenha. Mas tanto a Lavínia e o Alisson, quanto o Gael, também fazem parte deste povo a quem a palavra do Evangelho hoje foi dirigida. O povo que Deus de antemão escolheu, não por mérito, não porque tenham uma luzinha que os acompanha de antemão. Antes, pelo contrário, todos nós, não apenas o Alisson e a Lavínia ou o Gael, todos nós, por natureza, somos zumbis, mortos que caminham. Como isso, pastor? A palavra do Senhor diz claramente que nós, por natureza, não que tenhamos escolhido isso para nós, mas por uma herança que recebemos dos nossos pais, não aquele que te gerou agora, mas uma herança que advém desde Adão e Eva. Somos pecadores. E este pecado não é apenas uma escolha nossa, é uma corrupção que está lá dentro da nossa natureza. Talvez, se Paulo tivesse essa linguagem para escrever no texto de Romanos, ele poderia dizer uma corrupção genética. Algo que nós trazemos e que não dá para jogar fora. Uma falha que como uma ferrugem que se agarra a uma peça e vai corroendo, o pecado se apossou de nós e nós nascemos com essa marca. E a confirmação de que todos nós somos pecadores, indistintamente, é que todos nós passamos pela morte. E a quem a morte escolhe? Só os adultos? Só os criminosos? Só aquelas pessoas de má índole? Cristiano, a quem a morte escolhe? Todos. Ah, mas esse todos também inclui as criancinhas? Não tem uma regra, uma exceção para essa regra? Mas são tão fofinhos, mas são tão cuti-cuti. São aquela coisinha que a gente quer morder. Muitas vezes já nasce em sofrimento, muitas vezes já nasce e tem que ir para uma incubadora. Muitas vezes já nasce em meio a uma tempestade, inundação, como quantas crianças nasceram em meio às tempestades que aconteceram no Rio Grande do Sul nessas últimas semanas. Mas o que ela fez para passar por isso? Não é assim? Que a nossa mente, que o nosso coração tenta buscar uma resposta, uma justificativa, uma causa para essa evidência do sofrimento que gera a morte? E por não termos uma resposta lógica e óbvia, nós tentamos mascarar um evangelho. Um alerta de Jesus, que vem exatamente no texto de João,
que seja considerado maldito todo aquele que adulterar, acrescentar ou retirar quaisquer palavras do Evangelho. E o Evangelho do Senhor não precisa ser modificado, acrescentado, porque ele é perfeito. Ora, assim como o pecado veio por meio de um só homem para todas as pessoas, assim também a graça de Deus veio sobre todos por meio de um só homem. Quem? Quem, Lavínia? Jesus! Sabia dessa, Alisson? Claro. E sabe que bom ouvir isso de você? Claro. Porque quem te revelou essa verdade, Alisson, não foi a inteligência humana, não foi a tua pesquisa na internet, mas como nós ouvimos hoje do texto do Evangelho. Quem nos revela essa verdade, não apenas de conhecer esse Jesus que é citado na Bíblia, esse Jesus histórico que modificou, que de certa maneira, com o seu modo de agir e o seu ensino, gerou uma mudança, inclusive a alteração do calendário. Não é esse Jesus revolucionário, mas o Jesus que nós confessamos como meu Salvador. Quem nos convence, quem nos faz reconhecer e afirmar isso, Alisson, estimados irmãos, é o Espírito Santo. Por natureza, não podemos dizer sim para Jesus. Mas o Espírito Santo utiliza os seus meios, os seus instrumentos. Ele vem até nós por meio da palavra que nós hoje abrimos e meditamos. Ele nos convence do nosso pecado. Ele nos alerta da necessidade de um Salvador. Se eu não consigo cumprir a lei de Deus, se eu não consigo me salvar por meus próprios meios, então eu careço de um Salvador. Onde está esse Salvador? E a própria palavra me revela. Cristo Jesus, o Deus homem, enviado ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa em todo esse evangelho? É que para a salvação basta crer e confessar Jesus. Simples. Só assim? Só isso? É pouco ou é muito? É pouco ou é muito? Confiar em Jesus é pouco ou é muito? Bota a terceira opção aí, pastor. Bota a terceira opção, pastor. Vou colocar. Confiar em Jesus não é nem pouco, nem muito. Não é pouco no sentido de que, eu preciso crer em Jesus e ainda fazer alguma coisa, e ainda cumprir algumas leis. É o suficiente. Crer em Jesus é o suficiente. Na ideia, no conceito de que crer em Jesus era pouco ou uma base necessária e um complemento, foi exatamente o motivo que levou o apóstolo Paulo, em suas cartas, debater, defender esse somente pela fé. Que os judaizantes, judeus que haviam sido convertidos à fé cristã, olhavam gregos que tinham uma outra tradição, que tinham uma outra cultura, e diziam, não, para ser verdadeiro cristão, você tem que crer em Jesus e circuncidar-se e guardar os dias santos das festas do Antigo Testamento, né? Reconhecer e guardar toda a lei cerimonial. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, deixa bem claro para nós. Se nós misturamos, confundimos, nós corrompemos o Evangelho. Então, Cristo
crer em Cristo Jesus, confiar e confessar que Ele é o nosso Salvador, não é nem pouco, nem muito. É o suficiente. É o somente pela fé. É essa confissão, esse reconhecimento de que Jesus, sim, é o único que me garante a salvação para a eternidade, que traz aos adultos, cada um de nós, mas também aos pequeninos, como o Gael neste dia, a segurança de que ele tem a vida eterna. O Espírito Santo faz isso, e o Senhor Jesus nos deixa bem claro, quando no final do Evangelho diz: indo, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas olha, a ordem de Cristo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um ordenamento, uma palavra de autoridade, para que a igreja traga discípulos para o reino dos céus. E assim, de maneira simples, de uma forma que nós podemos ver hoje, singela. Mas aqui está operando o poder de Deus. E quem nos convence disso? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. Se por outro lado, meu irmão, minha irmã, e a palavra do Senhor também nos fala que nós temos essa capacidade, olharmos para a palavra do Senhor Jesus e dissermos: não, não pode ser verdade. Não, isso não é o suficiente. Só assim, batizar, derramar água ou mergulhar numa pia batismal ou num rio e dizer estas palavras, ele agora é nova criatura? Não, não pode ser verdade. O que nós estamos fazendo? Eu estou resistindo. Estou duvidando. Eu estou resistindo à autoridade de Deus. Nós podemos fazer isso? Podemos. Podemos. E é por isso que a igreja não deixa de pregar lei e evangelho. Esse alerta, mesmo para aqueles que já foram batizados. O poder de Deus é suficiente para nos garantir a entrada nos céus. Mas a nossa rebeldia, a nossa resistência, o nosso velho homem, o nosso distanciamento, pode fazer com que nós deixemos, abandonemos esse presente de Deus. Eu gosto sempre de contar uma história, vocês, os mais novos, talvez não conheçam, mas na internet vão encontrar. Tem uma parábola, não é bíblica, mas das pegadas na areia. Quem conhece? Nos anos 70, eu acho, 70, 80, se tornou até música. Foi musicada, né? E na internet tem essa imagem. Quem quiser guardar lá no seu computador, só buscar lá pegadas na areia. Vai ter um papel de parede lá muito bonito, onde tem uma silhueta de um homem, né, caminhando, carregando uma outra pessoa no colo. E embaixo tem apenas um par de pegadas de areia. A parábola, a história, para quem não conhece, os jovens, vou contar. Conta de um sonho de um homem que sonhou com Deus, e nesse encontro com Deus, né, com Jesus, ele viu passar diante dos seus olhos todos os dias da sua vida, os dias de festa, quando ele se formou, quando ele se casou, quando nasceu o seu primeiro filho, e ele via Jesus sempre caminhando ao seu lado, e quando olhava para baixo ele via 2 pares de pegadas à beira da praia. Pouco mais à frente, ele começou a observar também os dias difíceis. Quando ele perdeu um ente querido, quando ele passou por um acidente, uma situação muito terrível, à beira da morte. Quando seu filho ficou adoecido, dias mais difíceis, quando você precisava de mais da minha ajuda e meu socorro, eu te tomava nos meus braços.
e eu caminhava carregando você. Não eram os seus passos que você via no chão, eram os meus. Essa parábola ela tem tudo para ser bíblica. Ela só não está registrada na Bíblia. Mas a mensagem dela é profundamente cristã. Porque é assim que cada um de nós, pela graça de Deus, convencidos pelo Espírito Santo, nos sentimos em todos os dias da nossa vida. Há momentos felizes, e são maravilhosos poder celebrar diante de um Deus que sabe tudo sobre a nossa vida, que nos brinda, não apenas na nossa caminhada, mas com direção aos céus. E é muito mais importante e significativo ainda quando nós conhecemos este Deus que nos acompanha também nos dias difíceis. Em tempos de pandemia, durante tragédias como estão acontecendo no Rio Grande do Sul, ou quando você estiver no seu leito de morte. Ele estará do seu lado. E Ele é o único que pode te garantir uma passagem segura, porque Ele passou pelo sofrimento, Ele passou pela morte e Ele ressuscitou. Quando a palavra do Senhor nos fala que nós somos confirmados pelo Espírito Santo, é Ele quem nos convence. Utiliza esses meios: palavra, sacramentos, batismo, a Santa Ceia. É Ele quem nos garante: não tema, não duvide, pois o que eu te dou, eu garanto, eu selo. É Ele quem sela. É Ele quem dá a autoridade do batismo. Não é o Erison. É Ele quem vai confirmar e garantir que o Gael, que o Alisson, que a Lavínia são e permanecerão filhos dele, até que Ele volte. Que é o segundo ponto, sobre a justiça. Por que Jesus não nos leva logo para o céu? Por que Jesus teve que subir ao céu e parece demorar tanto tempo? Será que se esqueceu de nós? Já no primeiro século essa pergunta foi feita e está registrada na Escritura. Há muitos que olhavam, já tinham passado 35 anos que Jesus havia ascendido aos céus, e a Roma, o Império Romano, estava perseguindo os cristãos, botando na cadeia, muitas vezes matando em praça pública só para alegrar o coração do imperador. Muitos levantaram essa pergunta na igreja: será que o Senhor Jesus se esqueceu de nós? Já se passaram dias. E o apóstolo Pedro e o próprio Deus revela: não. Deus não se esqueceu, como alguns andam pensando. Pelo contrário, Deus quer fazer com que, através da igreja, aqueles que estão distantes conheçam o Evangelho e tenham tempo de se arrepender dos seus pecados e sejam acolhidos e trazidos para dentro dessa família. É por amor aos que ainda estão longe que a igreja permanece no mundo, trabalhando, levando o Evangelho, batizando, confirmando, encaminhando pessoas para esse encontro com Deus na eternidade. E por fim, o juízo. Nós vemos maldade nesse mundo? Vemos. O céu vai ser aqui? Não. O céu não será aqui. O céu permanece, como Jesus mesmo fala na sua palavra, uma nova criação. Um novo céu, uma nova terra. As coisas que hoje trazem sofrimento e morte, que causam choro, pranto e luto, tudo isso será deixado para trás. Mas ainda nós enfrentamos essas dores. Este mundo está nas mãos do diabo? Não. Por quê? Ele mesmo fala. O demônio, o diabo, ele já foi vencido. Essa é a grande mensagem que está descrita no livro de Apocalipse. Quando a igreja em perseguição via assim: Senhor, que esperamos, que podemos esperar? Será que os inimigos da igreja estão dominando? E o apóstolo João traz a revelação da parte de Deus. O diabo, o dragão, a velha serpente, que lá no Éden plantou a tentação e o pecado, está amarrado,
está dominado, está contido. Mas ainda não chegou o dia do fim. Mas nós já sabemos o final dessa história. Nós já sabemos que esse Deus que venceu a morte, o pecado e o próprio diabo no seu próprio território, ele subiu aos céus para preparar um lugar, uma morada. E quando tudo estiver pronto, virá para encontrar-se com você e comigo. Talvez ainda vivos, transformados. Talvez já em nosso leito de morte, mas ressuscitados em um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Essa é a grande mensagem que o Senhor Jesus, de maneira muito resumida, nos apresenta nesse versículo. O Espírito Santo, quando vier, e ele já veio, convencerá o mundo acerca do seu pecado e a sua gravidade, acerca da justiça de um Deus que precisou subir ao céu para que permaneça com toda a igreja através do Espírito, e acerca do juízo, que já está com o seu final decretado. Em nome de Jesus. Amém.